Olá, gente, tudo bem? Vamos dar continuidade ao nosso capítulo 35, que é Estados Unidos e América Latina no século XIX. Na aula anterior, nós trabalhamos exatamente com os Estados Unidos, né, nesse século, no século XIX, mostrando aí a expansão para o oeste, guerra civil, né, e agora nós vamos trabalhar com a América Latina, né, no século XIX, e dando ênfase a dois países, Argentina e México. Né? Aí montei um roteiro aqui para vocês, né, tendo alguns pontos mais importantes, dando uma pincelada, né, assim, na história desses dois países, principalmente pegando a partir dos seus respectivos processos de independência. Então, em relação ao México, né, é um país que ele alcança sua independência ainda em 1810, tá? É uma independência caracterizada por um momento favorável, né? A Espanha, que se configurava como a metrópole do México, né? Estava sob ocupação de tropas napoleônicas, né? E aí, consequentemente, as elites locais, e isso vai ser uma tônica em todo o Império Espanhol no continente americano, elas se aproveitam dessa situação de ocupação do território para poder fazer as suas independências. E aí, no caso, o México alcança essa independência, né? Os padres Hidalgo e Morelos lideram o processo de independência, só que ela sofre, passa por alguns reveses, até por conta da própria derrota de Napoleão, restauração monárquica, né, no trono espanhol, tentativas de retomada desse controle colonial. Então, o processo de independência mexicano, ele como em outros países, né, da América Espanhola, foi bastante conturbado. Tá? Mas, de qualquer maneira, a Espanha não tinha mais forças políticas, né, nem militares e muito menos econômicas para poder retomar esse controle. E aí, com o Tratado de Córdoba, né, assinado em 1821, então você tem a consolidação dessa independência mexicana. Tá? Isso vai fazer com que o México agora possa efetivamente entrar nessa comunidade de nações independentes, de países independentes, né, e aspirar aí uma organização interna para poder consolidar esse poder. Né? Dentro desse contexto, o que a gente percebe aqui? Em 1823, as elites criolhas, né, insatisfeitas com os rumos tomados por esse novo governo mexicano, decidem proclamar a República dos Estados Unidos do México. Então, assim, vocês vejam que quando se fala em República dos Estados Unidos, né, não é porque é uma cópia do seu vizinho ao norte, mas é porque a ideia deles, como de outras elites criolhas pelo continente americano, foi justamente estabelecer um governo descentralizado, tá, com maior poder, maior autonomia para as províncias, certo? Então isso vai ser um dado bastante interessante. Tanto é que nesse cenário, o que nós temos? Nós temos a emergência de dois grupos políticos, né, ou dois partidos políticos. O liberal, né, que vai defender uma descentralização, e aí há uma grande semelhança com a realidade brasileira, e o conservador, que defende a centralização política, e aí a gente pode estabelecer também essa aproximação com a nossa realidade. Né? É interessante que, embora esses dois grupos divirjam nessa coisa da centralização, ambos defendem, né, a permanência dessa autonomia, defendem um acesso mais restrito à participação política. Então, né, as alternâncias vão governando aí por uma ação de coalizão. Acontece que, né, com o passar do tempo, as disputas entre liberais e conservadores, elas se acirram. E quando há o acirramento, grupos políticos, né, ligados a um ou outro se aproveitam dessa situação para poder ascender ao poder. Né? E aí foi o caso do general Antônio Lopes de Santana, né, que vai se autoproclamar imperador. Então isso é um dado bastante interessante, demonstra, por exemplo, o quão
muitas vezes frágeis são as repúblicas, né, os regimes republicanos na América Latina, né, muitas vezes eles ficam suscetíveis à ascensão de governantes com viés completamente autoritário, tá? E acho que esse é um sintoma bastante curioso, né? E ele vai acabar por revogar a Constituição de 1824. Essa Constituição de 24, ela encarna os princípios do liberalismo, né? Então, é claro que quando eu estou falando do liberalismo, eu não estou dizendo assim de ampliação, de participação popular, democracia, não. É de perspectiva de descentralização política, né? E a partir do momento em que ele revoga essa Constituição, o que vai acontecer? Você tem o fato, né, de que essas disputas políticas elas vão se tornando cada vez mais agudas, cada vez mais graves, né, e leva até uma situação de guerra civil, né, que digamos assim seria o ápice desse processo de instabilidade política. E é justamente nesse contexto de guerra civil que leva ao enfraquecimento do governo, né, porque o governo está enfrentando os seus compatriotas, tem que mobilizar o exército para, né, evitar a derrota do Estado. Então, assim, essas disputas, como elas enfraquecem o país, favorecem então a ação de potências estrangeiras. E os Estados Unidos, nesse caso, se aproveitaram dessa instabilidade, né? E os Estados Unidos acabam por declarar guerra ao México. E nessa declaração de guerra, eles vão se aproveitar e vão anexar o Texas, o Arizona e a Califórnia, né? Que correspondia a mais da metade do território mexicano. Então essa anexação do território, ela vai ser crucial para quê? Para aumentar os domínios dos Estados Unidos, né, em relação aos seus territórios agora em direção ao oeste, e provoca uma brutal perda, né, por parte dos mexicanos de territórios anteriormente controlados por eles, né? Então isso, e aí vai ficar essa configuração do mapa, né? E aí a gente continua. Depois dessa guerra civil, a única forma, né, vai ter um acontecimento que vai ser suficiente para dar uma acalmada nos ânimos dessas facções políticas, né, de liberais e conservadores, que é a eleição, né, de Benito Juárez à presidência do México em 1861. O Juárez, ele tem origem indígena, vai promover reformas, né, dentro do Estado mexicano, vai ampliar a participação dos povos indígenas nesse governo mexicano. E o problema, nesse caso aí a gente identifica como tal, embora seja um progresso muito grande, um avanço muito grande, é que essas medidas adotadas por Juárez, elas, como é que se diz? Elas provocam a insatisfação das oligarquias, das elites, né, criolhas mexicanas. E aí o que eles fazem? Essas elites mexicanas se aliam aos franceses, né, a França, nesse momento, tentando recuperar, né, um pouco do prestígio, porque a própria França também passa por períodos conturbados na sua política, né, eles se aliam e derrubam o Benito Juárez, né? Então, quer dizer, aqueles avanços que nós identificávamos no governo mexicano, o que acontece? Eles se perdem, né, por conta dessas ações da elite mexicana com o governo francês, e nesse caso, né, eles colocam no poder um imperador fantoche, né, o arquiduque Maximiliano da Áustria, que vai governar entre 61 e 67. Esse governo do Maximiliano, né, ele vai ser caracterizado por um processo de enfraquecimento, né, do Estado mexicano. Apesar de ele ter uma postura bastante autoritária, mas ele não consegue controlar, por exemplo, a insatisfação dos setores populares. E isso vai alimentando uma tensão política interna, né, até que começa uma guerra, uma ação de guerrilha, liderado pelo Juárez, né, e culmina com o seu retorno, ou seja, o retorno de Benito Juárez à presidência do México, né, que vai até 1876, quando ele é substituído pelo Porfírio Díaz,
né, que é um general, é um militar, né, governa com mão de ferro, promove uma modernização, incentiva a entrada de capital estrangeiro, né, mas abandona, por exemplo, aquelas perspectivas da política do Benito Juárez de atendimento às classes populares. O resultado direto disso vai ser, né, no final do seu segundo governo, tá vendo? Ele tem governos bem, né? Por exemplo, esse aqui vai de 1800... Aqui é um mandato normal, de 76 a 80, são 4 anos. Mas esse outro já são 26 anos, né? De 1884 a 1910. Então significa que o Juárez, com os acordos políticos firmados internamente com essas elites, com capital estrangeiro, o que ele faz? Ele consegue permanecer durante muito tempo no poder. Só que essa permanência, como afastava o Estado mexicano, o governo mexicano, das populações mais pobres, essas populações, né, essa base indígena, elas se mobilizarão, né, essas populações se mobilizarão e iniciarão uma revolta, uma revolução, aí vai ficar conhecido como Revolução Mexicana, que terá lugar no ano de 1910. Né? E temos aqui os dois principais líderes dessa revolução, Emiliano Zapata, tá? Que aí depois eu até dou uma pincelada, uma coisa bastante interessante, e Pancho Villa. Né? Ambos representando os interesses dessas populações indígenas, das camadas mais pobres do México, iniciam um processo revolucionário, conseguem tomar o poder, né? Mas digamos que ingenuamente eles acreditaram que seria possível restabelecer uma aliança com os outros setores da sociedade mexicana para que num governo de coalizão nacional pudessem garantir efetivamente a modernização do México. O problema é que essas mesmas elites que buscaram, né, firmar essas alianças, elas traíram os dois líderes revolucionários e ambos acabaram mortos, né? E aí você tem o fim. Embora nesse momento a Revolução Mexicana tenha sido derrotada, ela inicia um processo de transformações políticas dentro do México, ou seja, os governantes mexicanos perceberam que sem apoio da população, sem a participação efetiva da população, não haveria condições, por exemplo, de manter uma governabilidade, de manter uma estabilidade política. Qual é o gancho que eu quero dar para vocês aqui? Em 1994, né, o governo do México, com dos Estados Unidos e do Canadá, eles estavam prestes a assinar o NAFTA, o tratado, né, um acordo comercial entre os países da América do Norte. Né? Então, NAFTA é North America Free Trade Agreements. Né? E aí, no sul do México, na região de Chiapas, que é a região mais pobre desse país, né, com grande maioria de população indígena, emerge um movimento revolucionário, o Exército Zapatista de Libertação Nacional, EZLN, que tem como principal líder, né, um acadêmico que se auto-intitula Subcomandante Marcos. Né? Mas por que ele se chama subcomandante? Por que ele usa esse título? Porque ele diz que o verdadeiro líder do processo revolucionário é Emiliano Zapata. Então o nome, né, do movimento cabeçado pelo subcomandante Marcos e tendo, né, nas suas fileiras inúmeros indígenas, é homenagem ao Emiliano Zapata, um dos líderes da Revolução de 1910. Ok? No próximo momento aí a gente vai falar sobre Argentina, o nosso vizinho aqui, e que tem tem algumas questões políticas, alguns problemas políticos muito grandes com o Brasil.